Vamos para a colocação pronominal e desejo mesmo para vocês que em breve a nomeação venha. Porque ser aprovado é bom, gente, mas ser nomeado não tem preço, né? Porque ser aprovado, vocês mesmos viram a Bárbara falando, quanto tempo demorou para você? Ela, 3 anos, 11 meses, não sei quantos dias. Eu falei, nossa, ela sabe até os... É concurso quase venceu. Da Secretaria de Saúde. Ela é biomédica. Então, ela fez esse concurso aí. Bom, estamos na colocação pronominal, e o bom é isso, né? A pessoa estuda em áreas... Aqui a gente tem funcionários de educação física, tipo Robson, biomédico, tudo. Vamos para a colocação pronominal. O que é a colocação pronominal, gente? Então, quando eu penso assim, ó, o que se coloca? Pronomes oblíquos, o que, gente? Átonos. Então, o que se coloca? Somente os pronomes oblíquos átonos. Me, te, si, nos, vos. Lhe e o que? Lhes. O, a, os, as. E as variações. No, na, nos, nas, lo, lá, los e o que? Las, que são variações para o grupo do o, a, os e as. Então, o que se coloca é isso daqui. Que aí a gente já sabe assim, ó. Quando eu falo em colocação pronominal, é qualquer pronome? É, gente? Não. Onde se coloca? É em qualquer lugar? Não, também. Então, quando eu falo assim, onde se coloca? Eu posso ter a colocação antes do verbo. Isso chama como próclise. E aí eu posso te dar um exemplo assim, ó. Não me disse isso. Então, onde se coloca? Antes do verbo, por exemplo. Então, caso de próclise. Eu posso ter o pronome colocado no meio do verbo. Aqui. É vos, tá? Nos, vos. Então, vos, uma minutinho. Então, mete se nos, vos, lhes, ou a, os e as, o que se coloca, beleza? E onde se coloca? No meio do verbo, aí a gente chama de o quê? Mesóclise. Então, eu falo assim, ó, contar-me-á o ocorrido. Contar-me-á o ocorrido. Então, no meio do verbo. Bom, o que mais que eu tenho em termos de colocação? Depois do verbo, que é ínclise. Então, depois do verbo, em vez de fazer, por exemplo, não me disse isso, eu posso falar disse-me a verdade. Então, pronome colocado onde? Depois do verbo, disse-me. Então, eu posso ter um pronome proclítico. Proclítico não é a mesma coisa de próclise, né? Porque às vezes vem escrito proclítico, isso ela não deu a mesma coisa, tá, gente? Próclise, proclítico. Mesóclise, mesoclítico. E ênclise, um pronome de natureza, o quê? Enclítica. Então, as posições são sempre relativas ao verbo. Antes do verbo, no meio do verbo ou depois o quê? Do verbo. Aí, o que eu tenho que estudar é em que casos eu tenho que colocar antes, em que caso eu tenho que colocar no meio, em que caso eu tenho que colocar depois. Não é isso que eu tenho que estudar? Que cai bastante em prova também. Perfeito? Conseguimos pensar nisso aqui? Bom, aí estou aqui já no pensando. No caso aqui desse pensando, eu quero saber se a frase está certa ou errada, ou se é um caso que facultativo. Então, a gente vai pensar se está certo, errado ou se é facultativo.
Então, quero saber se as frases estão certas ou erradas ou caso facultativo. Flávio, mas eu não sei nada de colocação pronominal. Pode fazer na sua cabeça. A gente vai só avaliar e eu vou te dar todos os casos, igual a gente está fazendo. E aí? Coisa alguma deixava-o abalado. Certo ou errado isso aqui? Ó, alguma é um pronome o quê? Indefinido. Ele por si só já atrai, tá? Além disso, a expressão coisa alguma não é a mesma coisa de nada. Então, ela é uma expressão de sentido que negativo. Tanto o pronome indefinido quanto a expressão de sentido negativo obrigam o deslocamento do pronome para antes do verbo. Ou seja, exigem que o pronome tenha natureza proclítica. Então, coisa alguma deixava-o, tem que ser coisa alguma o deixava. Não é caso facultativo, a frase realmente estava errada. Número 2. Daria-me explicações acerca do fato. Certo ou errado? Errado, né? Isso não é um futuro? Daria? Futuro do pretérito do indicativo. Bom, então se isso aqui é futuro do pretérito do indicativo, não é daria-me, é dar-me-ia. Dar-me-ia. Explicações. Eu não posso fazer me daria, porque não se inicia frase com pronome oblíquo. E também não posso fazer daria-me, porque futuro não aceita ênclise. Então, eu tenho uma regrinha que fala que futuro do indicativo não aceita ênclise. Então, nenhum futuro do indicativo aceita ênclise, beleza? Ninguém expressar-se-ia desse modo. E aí? Certo ou errada? Errada. O ninguém não é uma palavra de sentido negativo e ainda é um pronome indefinido? Então, ele atrai o pronome para perto de si, desloca o pronome para antes do verbo. Flávia, mas futuro não é caso de mesóclise? Futuro é caso de mesóclise, mas a próclise prevalece sobre a mesóclise. Então, tem uma regra que fala assim, a próclise prevalece sobre a mesóclise, tá? Então, tinha que ser ninguém se expressaria. Aqui é um futuro, só que a próclise prevalece. Se houver caso de próclise, ela prevalecerá sobre os casos de o quê? Mesóclise. Então, se houver caso de próclise, ela vai prevalecer sobre os casos de o quê? Mesóclise, tá? Então, a frase está certa ou está errada? Errada. O rapaz se dedicou às tarefas com o apoio de todos. E aí? Nesse caso, rapaz é a palavra atrativa? Depende do rapaz, né, gente? Dependendo, atrai. Mas vamos considerar que esse não é. Mentira. O que acontece? Rapaz é só um substantivo, não é? Tem carga semântica negativa? Não. Então, olha aqui. Eu tenho um substantivo. Ele não tem carga semântica o quê? Negativa. Portanto, ele não tem força atrativa. Beleza? Então, e pior é que parece que é assim mesmo. Porque às vezes a pessoa tem uma carga semântica negativa e a gente se sente atraído, né? Esse aqui é o problema. Barra essa energia. Não se sinta atraída por essas coisas negativas. A gente tá vendo que o homem não presta e quer. Não pode ser assim, não. O rapaz se dedicou, ou o rapaz o quê? Dedicou-se. Os dois vão estar certos. É substantivo, não tem carga semântica o quê? Atrativa. Beleza? Então, aqui é caso facultativo. Todo mundo entende? Posso fazer dos dois jeitos. Por quê? Porque o rapaz não tem fator de atração. E ele também não repele o pronome. Porque eu poderia ter uma situação do tipo assim, ó, daria, não impede a ênclise. Aqui eu não tenho isso, eu tenho passado. O que impede a ênclise são duas coisas, particípio
e futuros do indicativo. Eu tenho particípio? Não. Eu tenho futuro do indicativo? Não. Dedicou é pretérito perfeito. Então, não tenho isso. O rapaz se dedicou ou o rapaz dedicou-se às tarefas com o apoio de todos, caso facultativo, tá? 5. O homem pediu para não envolver-se com o fato. Certo, errado ou caso facultativo? Quando o menino já estudou, ele sabe essa regra, porque ele entende que o infinitivo é a única exceção que existe na colocação pronominal que acaba com a sua vida. Por quê? Porque o menino vê o não, aí passa glitter no não e fala assim, não, palavra de sentido o quê? Negativo. Aí ele pensa assim, logo é caso de próclise. Mas existe uma coisinha que tira a força da palavra atrativa. Verbo no infinitivo. Quando você tem o infinitivo, você neutraliza a atrativa. Então, nesse caso, você pode usar próclise? Pode. Mas você também pode usar o quê? Ênclise. Pode ser ênclise ou próclise. De modo que você tem um caso que facultativo. Flávia, não entendi porque eu nunca vi isso. Mesmo tendo a palavra não, porque o verbo envolver-se está no infinitivo impessoal, aqui a gente tem uma condição de atração facultativa. Então, quando o verbo está no infinitivo impessoal, eu tanto posso usar próclise, quanto posso usar o quê? Ênclise. Só não tem jeito de ser mesóclise, porque mesóclise é só com o verbo no futuro. Infinitivo não está no futuro. Então, o homem pediu para não se envolver ou pediu para não o quê? Envolver-se com o fato. Todo mundo consegue ver os dois, tá? Isso é uma condição de excepcionalidade. Só vale quando o verbo está no infinitivo impessoal. Isso aqui eu costumo brincar com vocês, falo assim, é igual kryptonita. É a única coisa que tira a força de quem? Do Superman. Não é isso? Então, kryptonita é a única coisa que tira a força do super-homem. Não é qualquer coisa que vai sair tirando a força da palavra atrativa. É só o infinitivo impessoal ainda, que é aquele que não está conjugado. É uma exceção mesmo. Ah, isso que eu detesto no português, tem um monte de exceção, só tem essa, meu filho. Então, mas nesse conjunto de regras todo, só existe essa exceção. O negócio é que você tem uma exceção e mais ou menos umas 25 regras. Então, é muita regra mesmo, tá? De consolar, não. Vou piorar a situação. O problema não é exceção, não. O problema é que é regra pra caramba. Né? Então, nós vamos ver todas agora, porque você está inspiradíssimo. Nós comemos um pedacinho de bolo para comemorar com a Bárbara. Logo, nós estamos com uma taxa de glicose alta e uma felicidade enorme. Ai, ai. E eu parabenizo essas pessoas que, tipo a Isabela que trabalha aqui, que olha pro bolo e não come. Eu fico olhando e penso, gente, que pessoa determinada. Né? Eu falo, Isabela, pode guardar o seu pedaço para mim. Mentira, eu como só o meu mesmo, mas eu fico pensando isso, como pode ser tão determinada? Aí eu olho a perna dela e falo assim, eu entendi. Oi? Pois é, mas eu comi só um pedacinho, foi pequenininho. É, sexta... vingança, né? Comer um bolo, tá igual uma amiga minha. Comeu qualquer doce, corre meia hora. De onde ela tirou isso? Que equivalência é qualquer doce. Um bombom, corre mais meia hora. Falei, tá muito pesado isso, não dá pra ser 5 minutos? Mas eu arrumei um educador físico que fez isso comigo uma vez, né, Robson? O Robson, eu queria um laca. Aí eu comprei o laca. Só que sem querer eu deixei o laca assim no console do carro e ele estava dirigindo. E a gente estava indo para Serra do Cipó. O Robson pegou, parou o carro no meio do acostamento, falou assim, você quer comer o laca? Quero. Então é o seguinte, 20 polichinelos no meio da estrada. Eu falei, Robson, você tá brincando? Ele falou assim, 20 polichinelos, ou senão eu ainda vou te largar aí. Ó, eu falei, Robson, é brincadeira, não é? Vou entrar no carro. Ele, não. Só que ele começou a falar tanto que eu peguei e fiz os polichinelos. Como eu achei que era brincadeira e não contei, ele ainda falou assim, agora a gente só vai sair daqui depois você contar alto. Então eu tive que fazer 40. Aí ele me deu o laca. Só um pedaço. Eu não fiquei com raiva. Eu achei engraçado, na verdade. Fiquei um pouco com raiva. Tava eu. Não, e ainda tava a Luana, que trabalhava aqui,
Ele pôs a Luana para fazer o polichinelo também, já tá precisando, vai fazer. Bom, o mais importante na vida é proibido, tá? Então, para proibições não há exceções. Só o Robson mesmo, gente. Você imagina isso? Polichinelo no meio da estrada. E o povo passava e buzinava, óbvio. Pensava que idiotice é essa? O que é isso aqui mesmo? Pronome oblíquo átono, tá? Pra você não ficar escrevendo isso toda hora. Aí, nesse caso, você põe na margem aí, porque você já esqueceu, né? Então, não se usa pronome oblíquo átono no início de quê? De frase. Então, para proibição, não há exceção. Vou colocar exemplo no meio, tá? Então, esses são os 4 casos proibidos. Para proibição, não existem exceções, tá? Então, não se usa pronome oblíquo átono no início de frase. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, se dedicou a projetos sociais. E aí, pode ser assim? Não, né? Então, já que eu não posso fazer se dedicou, porque está no início da frase, o certo seria o quê? Dedicou-se. Flávia, então eu posso entender assim, não se começa a frase com se. Pode, gente? Não. Se você estudar, você vai perceber que isso é mentira, né? Se você estudar. Por quê? O que acontece? Esse se que eu estou usando aqui é uma conjunção condicional. Às vezes o menino vai e esquece esses detalhes. Então não se inicia a frase com pronome oblíquo. O se precisaria ser o quê? Um pronome oblíquo, tá? Não se usa pronome oblíquo átono após ponto e vírgula. Então, eu falo assim, ó. Lembrou-se de tudo. Se recusou apenas a falar. Só que não vai ser se recusou, tem que ser como? Recusou-se, por causa do sinal de ponto e vírgula. Ô Flávia, e se tivesse vírgula? Você vai ver ali nas considerações. Se tivesse vírgula, também era indicado fazer o quê? Recusou-se, tá? Então, se tivesse vírgula, o ideal também é que esse pronome fosse deslocado, mas não é um caso proibido. Recusou-se. Então, havendo ponto e vírgula, não posso usar pronome depois de ponto e vírgula. Porque o ponto e vírgula não é uma pausa forte. Então, é análogo a esse caso de início de frase. Todo mundo entende? É quase como se fosse o quê? O início de frase. Só não é início de frase porque você usa letra minúscula, não é, gente? Depois de ponto e vírgula. E está dentro do mesmo período, mas é uma pausa forte. Não se usa pronome oblíquo átono após futuros do indicativo. Então, quando eu penso nos futuros do indicativo, eu tenho o futuro do presente e o futuro do o quê? Pretérito do indicativo. Futuro do presente, rei, ras, ra, remos, reis, irão. Não é isso que é o futuro do presente? Futuro do pretérito, ria, rias, ria. Ríamos, rieis, iriam. Então, o futuro do presente, você está sabendo as terminações, facilita para reconhecer. E o futuro do o quê? Pretérito. Então, não se usa pronome oblíquo após futuros do presente e futuros do pretérito. Esse caso cai muito, principalmente com o futuro do pretérito, porque a gente custa a perceber. Então, eu falo assim, ó, expressaria-se de outro modo. Fica muito feio? A ponto de doer seu ouvido? Expressaria-se de outro modo. Nem fica, né?
Você olha e fala assim, gostei. Só que aqui, iria é futuro, tá lá nas suas terminações. Não posso colocar aqui, só me resta uma opção. Expressar-se-ia de outro modo. Então, não se usa pronome oblíquo átono após futuros do indicativo. Não se usa pronome oblíquo átono após particípios. Vocês lembram o que era particípio? Ado, ido, ocasionalmente do, to, go, zo. Então, ado ou ido e ocasionalmente do, to, go e zo. Então, não se usa pronome oblíquo átono após verbos no particípio. Então, eu falo assim, ó, havia dedicado-se ao trabalho. Pode ser isso, gente? Havia dedicado-se? Não, né? Esse ado aqui, ó, é uma indicação de particípio, tinha que ver de ser como havia se dedicado. Então, não posso usar após particípio, não posso usar após futuros do indicativo, não posso usar após ponto e vírgula e não posso usar no início o quê? De frase. Conseguimos pensar nas proibições aqui? Aí, depois das proibições, antes dos casos de próclise, a gente ainda precisa ver as considerações, porque isso aqui já está na ordem que você precisa raciocinar também. Então, assim, o que prevalece? Uma consideração ou um caso de próclise? A consideração. Estão entendendo? É como se na sua cabeça você tivesse que fazer esse fluxo aqui, ó. Eu olho primeiro proibições, depois considerações, depois próclise, depois mesóclise e por fim eu olho o caso de o quê? Ênclise. É tipo como se fosse a nossa ordem. 1, 2, 3, 4, 5. São os títulos que nós vamos observar e a ordem que nós vamos seguir para efeito de análise. Entendeu? Sempre você vai estar olhando nesse sentido aqui. A ordem que eu te dou o caso já é a ordem que você precisa olhar. Porque tem um caso que é mais importante que o outro. Nossa, existe isso? Com certeza. Proibição no português vale mais que os outros. Então aqui a gente segue essa ordem, que é consideração. Beleza? Só para você ter uma noção. Bom, aí, então, depois dos casos proibidos, considerações. Então, considerações após vírgula, após vírgula, o que acontece? Se eu tiver vírgula, evita-se o quê? A próclise. Então, tendo vírgula, evita-se a próclise. Flávia, por que você não fala que a próclise é proibida? Eu adoraria, mas a regra não é essa. E aí, o que acontece? Às vezes, você vai fazer uma prova hoje da banca X. Eu vou fazer a prova da banca lá, FGV, eu vou fazer Instituto AOCP, ou eu vou fazer Funatec. Então, o menino vai fazer da banca X. E aí, quando ele chega na banca Y, ele percebe que aquela regra não se aplica da melhor maneira. Então, por isso que é consideração, não é uma proibição. Eu posso te falar o seguinte, que bancas que trabalham evita quer dizer não é proibido. CESP
e FCC, por exemplo, elas não erram esse tipo de coisa. Elas não tratam um caso preferencial como sendo uma o quê? Proibição. Mas, por exemplo, Instituto AOCP fez uma prova que ele tratou isso como caso que proibido. FGV nem tratou isso, porque a FGV acaba preferindo um outro tipo de conteúdo. Ela dá muito mais ênfase em aspectos de morfologia, até para você saber a classe, a relação de sentido, do que propriamente uma questão que fale assim, norma culta. É difícil encontrar uma questão de crase, de concordância na prova. Agora, no programa vem, no edital vem. Aí aquele risco calculado, né? Eu só falo com o menino assim, não precisa estudar tanto, porque a chance de cair é menor. Mas pode a banca mudar totalmente de perfil, né, gente? Prova muito grande, então tem que ver tudo. Então, após vírgula, evita-se a própria. Isso é o certo. Então, na sua redação, você tem que evitar. Hoje, se fala em sustentabilidade ou fala-se? O que a gente vai fazer? Melhor é fala-se. Hoje, fala-se em sustentabilidade. Vamos dizer assim, a interpretação correta dessa regra é só melhor usar aqui. Quer dizer, tecnicamente, isso aqui não seria erro, mas eu já vi em provas, por exemplo, do Instituto AOCP, considerar isso aqui como que erro. Numa prova de múltipla escolha, fica muito mais fácil para você respaldar, porque você compara as alternativas e fala assim, olha, se tem isso aqui e não existe outra errada, eu posso considerar isso aqui como erro, não posso? Posso. Agora eu posso te garantir que, por exemplo, assim, uma banca tipo CESP não considera isso um erro, porque ele entende que é só evita-se, não é um caso de proibição. E eu fico naquela, como é que eu falo assim, entre a cruz e a caldeirinha, que ainda tem um problema. Mesmo que seja uma banca que habitualmente considera como erro, você concorda que num outro momento ela pode passar a não o que considerar? Porque a pessoa que está fazendo a prova ali, gente, ela pode morrer, sumir, pedir demissão e entrar uma outra pessoa com uma linha de raciocínio diferente, tá? Ah, mas aí recorre. Gente, essas coisas não se ganham em recurso. Essas coisas você acerta por bom senso, não é? Tipo assim, porque você compara uma alternativa com a outra. Quer ver, ó? Imagina assim, eu tenho assim, se dedicou à causa, isso é A, tá? B. Só essas três aqui vai ficar mais fácil. Se eu pedir a errada, qual que você marca? Ah, Flávia, qual que é errada? Ah, essa daqui tá mais ou menos errada. É, mas essa daqui é caso proibido. Por isso que eu tô te falando, proibido prevalece sobre as o quê? Considerações. Estão entendendo por que eu tô insistindo em você ter uma lógica? Então, errada. Ah, beleza, ótimo. Ah, mudei minha questão, não quero a errada mais. Então, aqui continuar, A, se dedicou, eu quero a certa. Dá para eu fazer a mesma questão pedindo a certa? Dá. Essa eu tenho certeza que está o quê? Errada. Essa daqui está médio errada, porque havendo vírgula, evita-se o quê? A próclise. Como eu quero a certa, eu posso até falar assim, ah, está médio. Tá, mas eu quero a certa, eu não quero a médio certa. Então, a resposta vai ser a letra qual? B. E é isso que acontece em prova. O cara é esperto na hora de fazer a questão. Então, se perguntar um caso facultativo, no fundo aqui não atenderia. Porque o que acontece? Isso também não é um caso facultativo. Quando eu falo assim, evita-se, não é a mesma coisa de tanto faz. O caso facultativo vai entrar aqui, ó, sem fator de o quê? Atração. Aí se eu perguntasse isso, nenhuma atenderia, tá? Eu teria que... Ah, mas aí você marcaria C por falta de opção? Por falta de opção, sim, mas seria uma questão mal o quê? Formulada. Do outro jeito, pedindo certo ou errado, eu nem considero que é mal formulada. Já é esperteza mesmo de quem está fazendo. Entendeu? Conseguiram entender? Que isso é uma questão de avaliar mesmo. Então, havendo vírgula, evita-se a próclise. Aí você tem essa regrinha que chama apossínclise. Trata-se da possibilidade de colocação do pronome antes da palavra atrativa. É obrigatório? Não.
Aqui mesmo já está falando assim, trata-se da possibilidade de colocação do pronome antes da palavra atrativa. É só uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. Então, trata-se da possibilidade de você colocar o pronome antes da atrativa. Como assim, Flávia? Eu tenho uma frase lá assim, o governo não se manifestou sobre o fato. Esse se está em próclise. Concordam comigo que isso aqui é próclise? Não se manifestou. Só que eu quero que ele esteja em apossínclise. O que é isso? Eu pego esse pronome que está aqui e desloco para cá. Ó. O governo se não manifestou sobre o fato. Flávia, mas aí vai ficar o governo se não se manifestou? Não, né, filho? Eu peguei esse pronome e desloquei para cá. Eu mesmo, eu só andei com ele. Então, eu tiro aqui. Aqui é a posição da próclise. Tá certo usar aqui. E aqui é a posição da apossínclise, que também está correta. Então, eu teria a possibilidade de fazer uma frase assim, ó, o governo se não manifestou sobre o fato. Comum no português brasileiro? Não, no português de Portugal é mais usual. Só que na prova, ele vai te perguntar isso. Ele fala assim, posso pegar o pronome que está depois do não e colocar antes do não? Sim ou não? Pode. Desde que não seja início de frase, né? Que a proibição prevalece, não prevalece? Então, trata-se da possibilidade de colocação do pronome antes da palavra atrativa. O governo se não manifestou sobre o fato. Pode. Beleza? Feio? Muito feio, mas tá certo. Muita coisa feia boa nessa vida. A gente aqui fica negligenciando. Né? Tem, gente, verdade. Negócio de julgar o prato pela aparência, a gente deixa de pegar outras oportunidades. Com infinitivo impessoal. Primeiro, tem que ser verbo no quê? Infinitivo, tá? Infinitivo, você já sabe o que é. Verbo terminado em ar, or e o quê? Ir. E é um verbo sem conjugação. Não está conjugado. O que acontece com o infinitivo impessoal? A colocação será sempre, do modo sempre, facultativa. Então, com infinitivo impessoal, a colocação vai ser sempre, mais um sempre, facultativa, beleza? Então, eu posso falar assim, ó. Pediu para o auxiliar nas tarefas ou pediu para o quê, gente? Auxiliá-lo nas tarefas. Então, pediu para o auxiliar ou pediu para auxiliá-lo nas tarefas. Então, com infinitivo impessoal, tanto faz. Deu para ver que era verbo no infinitivo. Cuidado que às vezes o R está cortado assim, ó, e você não nota que o verbo está no infinitivo, né? Que essas formas com L, elas são super recorrentes com o infinitivo. Cortou o R, colocou o L. Bom, sem fator de atração, a colocação será como? Será facultativa, que é o caso lá do rapaz, por exemplo. Então, se eu não tenho fator de atração, eu coloco assim, o homem se mostra, ou o homem mostra-se egoísta. Então, vou colocar um cada vez mais, para você não fazer uma loucura. Cada vez mais egoísta. Aí chegou lá na prova, perguntou se isso aqui era facultativo. O homem se mostra, ou o homem o quê? Mostra-se. Aí o menino teve uma ideia da cabeça dele. Ele viu o cada. Aí na hora que ele viu o cada, ele falou assim, cada, qual que é a classe do cada? Pronome indefinido. Aí ele virou para mim e falou assim, Flávia, mas você não falou que pronome indefinido atrai? Tá. Só que o pronome indefinido está antes ou depois do verbo?
Depois. E a gente só fala de atração quando o negócio é antes. Então, não existe atrair para trás. Só existe atrair o quê? Para frente. É igual atração mesmo, gente. Atração é a primeira coisa que você sente ou se não é expulso, não é? Viu a pessoa, falou, não, eu gostei. Viu a pessoa, não pensou nada. Falou, ah, mas ele trabalha, é um cara gente boa, estudioso. Expulso. Né? Atração é a primeira coisa, ou você sentiu ou não. Começa boa família, simpático. Quer dizer, quanto mais coisas você precisar de elencar, menos atraída você está. Né? Então, existe atração para trás? Não, para frente. A atração é só se for para frente. Isso é um substantivo não atrai. Quer dizer que eu posso usar próclise ou ênclise. Mas eu acho até mais racional você não ir na atração. Vai na explicação. Anota os pontinhos. Se a pessoa falar assim, sou autônoma, confere, tá? Né? Confere o que é autônomo. Eu acho para mim assim, o trem mais sinistro é a pessoa que não gosta de trabalhar, né, Robson? Oi? Eu sei que você não é uma pessoa, até porque eu tenho certeza que você gosta de trabalhar, você fica falando isso só para me irritar. Né? Você fica falando isso só para me irritar. Não, assim, se você não precisar e não gostar, eu não vejo problema. Aqui, a pessoa não gosta e não precisa, nasceu, não tem necessidade alguma de dinheiro, meu filho, vai ser feliz. Se eu ganhasse na loteria, eu também não ia gostar de trabalhar, não. Eu ia fazer trabalho social só, eu não ia ficar à toa, não. Os outros falam assim, ah, você vai ficar à toa? Jamais, jamais. Eu ia ter o que fazer o dia inteirinho, pode ficar tranquilo. Mas é diferente. Agora, uma pessoa que às vezes precisa trabalhar e fica ali adiando o trabalho, ela desfavorece a vida dela demais, gente. Entendeu? Aí ela vai ficando infeliz por fatores variados. O primeiro é porque ela não entende um estímulo-resposta básico. Bom, pensaram nisso aqui? Então, depois dos casos proibidos, você tem que avaliar as considerações, percebendo que isso aqui vem antes até mesmo dos casos de o quê? Próclise. E quando eu falei que com infinitivo impessoal a atração, a colocação é sempre facultativa, sempre quer dizer mesmo se houver uma palavra atrativa. Lembra do exemplo que eu dei no Pensando? Que eu sempre quero dizer exatamente isso. Agora você pode ir para os casos de próclise. Então, estou aqui, ó, casos de Então, aqui, ó, a próclise, que é o pronome colocado, o quê, gente? Antes do verbo. Então, a gente já sabe que próclise é o pronome antes do verbo. Será de rigor nas seguintes situações. Então, a gente vai mapear situações em que a próclise é de rigor. Eu costumo brincar com vocês, fazer isso aqui, ó. Nasgue, ride, oi. Isso daqui é porque são 10 casinhos. E eu quero que você decore os 10 casos. Então, ela será de rigor nas seguintes situações. Primeiro caso, palavras de sentido que negativo. Então, é esse N aqui que eu marquei, palavras de sentido negativo. Segundo caso, advérbios curtos, sem vírgula. Até porque se o advérbio for longo, automaticamente já é mais comum aparecer o quê? Vírgula. Então, marquei o A de advérbio, NA. Aí depois, 3 conjunções subordinativas, que eu estou esperando que você já o quê?
Já decorou. Porque olha aqui, se você misturar coordenada com subordinada, nesse momento, no fundo, você não está entendendo. Eu falo assim, o mas atrai. Aí, coisa ruim da sua vida que atrai, né? Porque mas é uma conjunção coordenativa. Beleza? Então, conjunções subordinativas é que atraem. 4, gerúndio precedido de em. Então, gerúndio precedido de em, marquei o G. Então, foi assim, ó. Negativa, advérbio, subordinativo e gerúndio, que eram as palavras mais importantes para você lembrar. Aí veio o read, que eram só pronomes. Pronomes o quê, gente? Relativo. Depois, pronome como indefinido. E pronome como mais? Demonstrativo. Então, pronome relativo, indefinido e demonstrativo, que é esse read que a gente fez aqui, tá? E o oi são frases. Então, oi, frase optativa. 9, frase interrogativa. E 10, frase como, gente? Exclamativa. Lembrando o seguinte, frase optativa é aquela que exprime desejo. Que o menino acha que é alternativa, né? Opção. E não é uma frase optativa exprime desejo. Que Deus o abençoe, que você seja nomeado em breve, que você passe no concurso do TJ Minas segunda instância, ou que você passe no concurso do EPR Rio, que vai acontecer agora, para o qual você está estudando, ou não. Vai sair TJ Ceará também. TJ Paraná e TJ Ceará, no Amazonas. Paraná tá um dilema, né? Nem a banca sai. Então, frase interrogativa e frase o quê? Exclamativa, tá? Então, o I de interrogativa e o E de exclamativa. Vocês entenderam o que era o NASG, RID, OI? E aí, aquela importância básica que a gente estava falando. O menino fala assim, pronomes indefinidos, mas ele nem sabe o que é pronome indefinido. Qualquer, cada, tudo, nada, algum. Então, eu preciso que você tenha uma vivência mínima disso aqui, né? Pronome demonstrativo, isso, aquele, este. Relativo, que, onde, o qual, cujo. Ou seja, uma vivência mínima. Gerúndio, verbo terminado em que, gente? NDO. Você falou participe. Conjunções subordinativas. As que mais atraem são essas aqui, ó. Que, se, quando, caso, embora. Nem a que mais atrai. Todas as subordinativas atraem. São as que mais aparecem, tá? Advérbio curto sem vírgula. Os mais comuns curtos e sem vírgulas. Hoje, já, ainda, também, muito. Palavras de sentido negativo, o que eu tenho? Não, nem, que é uma conjunção coordenada, mas ele não atrai por ser conjunção, ele atrai por ser palavra de sentido negativo. Tampouco, assim, ó, de também o quê? Não, nunca, jamais, são palavras que atraem. E aqui, frase exclamativa termina com exclamação, interrogativo com interrogação e optativo uma frase que exprime o quê? Desejo. Só colocando as palavrinhas aí que nem era necessário, mas para você ter uma referência, né?
Eu vou dando exemplo na mesma ordem, tá? Então, vou lá exemplificar. Estou exemplificando os casos de o quê? Próclise. Exemplos de próclise. Então, eu falo assim, ó, não se considerava uma pessoa injusta. O que é que o não está fazendo? Atraindo o se. Pensei num advérbio. Já se sentia um servidor. Você escrever coisa boa e atrair. Já se sentia um servidor. A Bárbara estava sabendo que ela ia ser chamada, gente, que ela fez um regime, cortou o cabelo, tudo esses 3 últimos meses. Falei, Bárbara, pode falar a verdade? Estava se preparando para a nomeação. Já se sentia um servidor. O já está atraindo, né? Conjunções subordinativas. Vou colocar um exemplo que é bem feinho, ó. Se. Esse se é uma condicional, não é isso? Atraindo um outro se que é pronome. Aqui, ó, se dedicasse aos estudos, seria aprovado. Se dedicasse. Flávia, não é feio? Tá, mas tá certo. Esse se aqui é uma conjunção como, gente? Condicional. Tá atraindo o pronome oblíquo átomo. Se dedicasse. Gerúndio precedido de em. Então, eu vou lá e falo assim, ó. Em se tratando de português, tudo é maravilhoso. Mas eu acho bonito mesmo. Gerúndio precedido de em. Em se tratando de português, tudo é maravilhoso. Tem um livrinho que fala assim, língua é poder. E é mesmo, gente. A pessoa que fala bem, ela tem uma capacidade totalmente diferente das outras de, como é que eu posso dizer? Alcançar seus objetivos pessoais. Fala bem, escreve bem, se comunica bem, né? É claro que língua é poder, não é uma coisa de gramática, é poder. Mas para o concursando a gente podia mudar o livro, né? E falar assim, saber gramática é poder. Que é diferente. Mas assim, o menino tem que saber contextualizar também, né? Porque senão fica craque na gramática, e eu tenho vários alunos nesse ponto, e vai péssima interpretação de texto. E tem prova que vai privilegiar o texto. Pronome relativo, então eu falo assim, a questão a que me refiro foi resolvida. A que me refiro, o que é o pronome relativo, está atraindo o pronome. Pronome indefinido, tudo se modifica com o tempo. Então, tudo se modifica, o tudo atrai o si. Deslocou. Aí depois, pronome demonstrativo, aquilo me parecia óbvio. Então, me atraído por qual palavra? Aquilo. Aí eu tenho frase optativa, que é aquela que exprime o quê?
desejo, Flávia, mas eu acho que isso aqui é uma frase exclamativa, que ela te faça feliz. Depende. Se for a ex-mulher do cara falando para ele, não, pode ter certeza. Né? É uma frase, tipo, depende da ex-mulher. Que ela te faça feliz pode ser só um desejo, e pode ser nem um bom desejo. Né? Mas pode ser exclamativa também? Pode? Pode. Tem problema, né? Depende da entonação. Não é, gente? Então, frase optativa exprime desejo. Frase interrogativa. O governo se dedicará à causa? Flávia, mas você não acha que aqui dava para colocar mesóclise porque tem verbo no futuro? Não dá. Por quê? Como é uma pergunta, obrigatoriamente eu tenho que usar o quê, gente? Próclise. O que está fazendo ser próclise aqui é o fato de eu ter uma pergunta. Ela se considera justa. O que está fazendo aqui o pronome vir numa natureza proclítica é o fato de eu ter uma exclamação. Esses dois sinais a gente tem que ficar bem atento. As frases optativas é até mais fácil, porque elas têm um modelinho muito padrão, né? Que ele a obedeça, né? Tem esse quezinho aí que já te dá uma ênfase. Então, isso daqui são os exemplos que a gente tem de próclise, e a próclise prevalece sobre os casos de mesóclise, mas ela perde para quais outros casos? Para os proibidos e para as considerações. Então, até aqui tudo bem? Então, olha que beleza, você já viu 10 com 4 e 4, você já viu 18 casos. Tá quase acabando. Agora você está nos casos de mesóclise, ou ocorrência de mesóclise, porque não é propriamente caso. Mesóclise só tem um caso. Então, nós vamos colocar nosso título assim, ó, uso de mesóclise. O que acontece para você usar a mesóclise? A mesóclise só poderá ser usada se não houver caso de quê, gente? Caso de próclise. Ah, mas o que é caso de próclise que você está pensando, Flávia? Eu estou pensando nos que a gente acabou de estudar. Nasgue, ride, oi. Ou seja, se alguma dessas coisas acontecer, eu não vou usar o quê? Mesóclise. Então, a mesóclise só poderá ser usada se não houver caso de próclise. Só se usa mesóclise com futuros do indicativo. E você acabou de estudar comigo os futuros do indicativo. Futuro do presente, que a gente colocou lá assim, rei, ras, ra, remos. Não foi isso aqui? E o futuro do pretérito do indicativo, que a gente vai ter o quê? Ria, rias, ria. Então, só se usa mesóclise com futuros do indicativo, beleza? Não pode usar com passado, não pode usar com presente. A mesóclise só será obrigatória se o verbo, e esse verbo tem que estar como? No futuro do indicativo,
iniciar o quê? O período. Então, ela só vai ser obrigatória se o verbo vier no início do período. Se ele vier em outro lugar, não é obrigatória. Se não houver caso de próclise, nem obrigatoriedade de mesóclise, ambas as colocações serão possíveis. Quais são as ambas as colocações? Próclise e mesóclise. Então, se não houver caso de próclise nem obrigatoriedade de mesóclise, as duas colocações serão possíveis. Então, eu tenho, na verdade, uma série de condições para usar a mesóclise, né? Então, se não houver caso de próclise, nem obrigatoriedade de mesóclise, as duas colocações serão possíveis. Eu vou te mostrar isso tudo aí com exemplos. Bom, aí vou aqui para os exemplos de o quê? Mesóclise. Eu vou colocar algumas frases aqui, não vou pôr o pronome. A gente vai ver onde é que ele poderia o quê? Ser colocado. Primeira coisa, mesóclise tem que ser verbo no futuro. Isso é futuro? É, por isso que eu já coloquei as terminações para vocês. Isso é futuro do o quê? Pretérito. Isso também, futuro do pretérito. Isso também, futuro do pretérito. Isso é futuro? Futuro aqui do presente. Então, a primeira coisa que eu tenho... eu quero usar mesóclise. A primeira coisa que eu vou ter que olhar é a questão de quê? Do verbo. Todo mundo consegue pensar nisso? Tá. Eu posso fazer assim, ó, se lembraria de tudo? Não, porque tem uma proibição, não se inicia frase com pronome. Eu posso fazer assim, lembraria-se de tudo?
Não, porque tem outra proibição que é após futuros do indicativo. Então, aqui também não pode. Bom, então o único caso obrigatório de mesóclise, no fundo, ele decorre de duas o quê? Proibições. Eu não posso fazer se lembraria e também não posso fazer lembraria-se. Então, a única opção que eu tenho é essa, ó, lembrar-se ia. Flávia, como é que eu faço? Eu sempre corto o verbo no R, tá? Pra você entender aqui. Então, lembrar-se ia, beleza? A única obrigatoriedade da mesóclise decorre de duas proibições. Todo mundo entendeu isso? Aí eu falo com você assim, é obrigatório o uso de mesóclise quando o verbo no futuro iniciar o período. O verbo no futuro estando no início do período, não posso pôr antes dele. Não posso pôr depois, qual que é a única alternativa? No meio, estão entendendo? Então, essa obrigatoriedade, ela decorre de duas proibições simultâneas, que né, associadas à frase só sobra mesóclise. Bom, mas aqui já não é a mesma coisa. Ninguém é palavra de sentido negativo e pronome indefinido. Se eu tenho palavra de sentido negativo ou pronome indefinido, eu vou pensar nas três posições. Aqui, aqui e no meio. Colocando assim, ó, ninguém lembrar-se-ia. E vou avaliar. Posso pôr aqui? Não, porque proibido. Com futuro não se usa ênclise, não é isso? Posso pôr aqui no meio? Não, também. Porque eu não tenho ninguém aqui. Qual que é a regra 1 ali da mesóclise? Só pode usar mesóclise se não houver caso de próclise. Aqui não tem um caso de próclise. Então, minha única opção vai ser essa. Ninguém o quê? Se lembraria. Não posso fazer ênclise e não posso fazer mesóclise. E eu não posso fazer mesóclise porque existe um caso de o quê? Próclise. Todo mundo entendeu? O rapaz se lembraria do caso. Tá, rapaz é substantivo. Não é palavra de sentido negativo, não é pronome indefinido, não atrai, beleza? Bom, eu posso tentar aqui, eu posso tentar aqui e posso tentar o rapaz lembrar-se-ia. Aqui pode? Não. Por que aqui não? Não se usa ênclise com futuros. Posso pôr aqui no meio? A de cima é próclise. É porque aqui, ó, a gente está dando exemplo de mesóclise, mas estou te explicando. Não, é porque a mesóclise aqui não pode, né? Estou te explicando todas as possibilidades. Esse daqui não há como usar o quê? Pois há caso de quê, gente? De próclise. É só porque aí eu te explico todas as possibilidades da prova, entendeu? Porque na prova não pode aparecer um caso assim. Aí eu tô te mostrando assim, ó. Tudo bem que o verbo está no futuro, mas não tem jeito de usar o quê? A mesóclise. Nesse outro caso aqui já é assim, ó. Eu não posso pôr aqui, porque aqui é proibido. Mas existe a possibilidade de eu pôr aqui, não existe, gente? Porque como o rapaz não é atrativo, aqui eu estou aplicando qual regra daquele espaço lá? É a regra 4. Aqui é a regra 1. Não é a regra 1? Aqui é a regra 3. A mesóclise só será obrigatória. Aqui a regra que eu estou usando é a 4. Não é? O rapaz se lembraria do caso. Então, o rapaz não é palavra atrativa. Eu posso fazer tanto próclise quanto o quê? Mesóclise. E por que eu não posso fazer ênclise? Porque a ênclise já era proibida. Com o futuro é proibido, não é? Contratarão para o trabalho. Quero colocar o me. Posso fazer me contratarão? Não, porque é início de frase. Posso fazer contratarão-me? Não, porque não se usa depois de o quê? Futuro. Bom, não posso antes, não posso depois. Qual é a única possibilidade que me resta? Mesóclise. Vamos ter contratar para no R, me-ão para o trabalho. Ah, mas é feio. Mas existe. Isso é a regra qual, gente? 3.
E a regra 2, ela era uma condição. Eu cobrei a regra 2 em todas, não foi? Porque para eu usar ou analisar a mesóclise, todos os verbos tinham que estar no futuro. Então, a regra 2, ela é inerente ao processo de o quê? Mesóclise. Não é inerente? Só para você entender como é que eu distribuí. Né? Só tem jeito de eu pensar na mesóclise se o verbo estiver no futuro. Todo mundo conseguiu entender? Sim? Então, a mesóclise é muito diferente da próclise, porque ela não tem um tanto de caso. O único caso é esse aqui, ó. Verbo no futuro, início de frase é obrigatório, né? Mas você tem que lembrar do resto. Ah, só pode com futuro. Não pode se houver caso de o quê? Próclise. Você tem que lembrar de um monte de detalhezinho. Beleza? Ok? Então, agora nós vamos para o uso de ênclise. Acabando. Então, vamos pensar no uso de ênclise. Então, uso de ênclise, eu tenho assim, ó, a ênclise só será obrigatória se a próclise for o quê? Proibida. Então, é a minha única chance da ênclise ser obrigatória. Então, eu falo assim, ó. Posso fazer me disse coisas importantes? Não. Então, a ênclise é obrigatória. Só tem jeito de eu fazer o quê? Disse-me. Ô, Flávia, mas por que você não pode fazer mesóclise aqui? Por quê, gente? Porque o verbo não está como? No futuro. O verbo está no passado. Todo mundo consegue ver? Então, impossível. Então, a ênclise só será obrigatória se a próclise for o quê? Proibida. Beleza? Se não houver fator de atração, ambas as colocações serão possíveis. Ambas aqui é o quê? Próclise e o quê? Ênclise. Então, se não houver fator de atração, e fator de atração é nasguide oi. Então, não tendo nasguide oi, não tendo isso, tanto faz. Então, eu falo assim, ó, o mundo se modifica ou modifica-se rapidamente. Bom, só para você não se esquecer, tem 2 casos proibidos de ênclise, não tem? Quais são as proibições de ênclise? Depois de particípio, porque a gente já até viu isso, tá? Tá lá nas proibidas. Ênclise proibida. Com particípio. E com o que, gente? Futuros do indicativo. Só falta mais uma coisinha e aí eu vou liberar vocês. Então, a ênclise proibida com particípio e com futuros do indicativo. Então, a ênclise é o caso mais fácil, na verdade, porque ela só é obrigatória se a próclise for proibida. Nos demais casos, ela pode ser usada, ela só não vai ser obrigatória. Vai ser um caso como facultativo.
Beleza? E última coisa, só para você ter uma base, que é a colocação em locuções. Locuções é quando você tem um verbo só ou mais de um verbo? Mais de um. Então, você tem que saber colocar. Ah, muda alguma coisa? Não muda nada. O problema é que, às vezes, o menino apavora e faz diferente. Você sabe todas as regras, não muda nada. Então, imagina que eu estou lá querendo colocar em locuções, tá? Você está seguindo exatamente as mesmas regras. O problema é que você está seguindo as mesmas regras em relação a um verbo só ou dois? Dois. Então, vamos sempre pensar assim, ó. Quando eu tenho locução, eu tenho um verbo auxiliar, que é o que vem primeiro, e um verbo como principal. Em relação ao verbo auxiliar, eu sempre vou poder tentar próclise ou o quê? Ênclise. E existe a possibilidade, se o verbo estiver no futuro, de ser mesóclise. Para ser mesóclise, o verbo tem que estar como? Só no futuro do indicativo. Como é um auxiliar que conjuga, que vem conjugado, é ali que eu tenho que olhar. Bom, quando eu tiver verbo principal, eu vou ter a possibilidade de próclise ou ênclise. Não existe a possibilidade de o quê? Mesóclise. Ah, por que não? Porque todo verbo principal, ele está em uma forma nominal, que é infinitivo, gerúndio ou particípio. Sendo que, inclusive, eu sei que se for particípio, pode ênclise ou não? Não. Então, participe, ênclise, exceto que participe, que participe não tem jeito. Beleza? Na verdade, eu vou tentar colocar em todos e vou avaliar. Não muda nada. Se eu não desse isso aqui, não faria o quê? Diferença. O problema é que chega lá na hora da prova, você apavora. Tá lá assim, ó. O governo se pode manifestar sobre um fato. Aí você olha e fala assim, sim ou não? O governo se pode manifestar sobre o fato. Sim? Tá no início de frase? Depois de particípio? Depois de infinitivo? Depois de ponto e vírgula? Tem pelo menos uma vírgula aqui para te encher o saco. Então, por que você não quer? Só porque tá feio? Mas pode. Então, aqui, ó. O governo se pode manifestar. Então, por isso que eu me sinto na obrigação de te dar esses exemplos, porque fica feio. Cai em prova. Né? Ficou feio, cai. Aí você vai e veta pelo ouvido, mesmo não fazendo nenhum sentido com tudo que eu te dei. Então, aqui, ó. Não existe proibição alguma para cá. Governo é substantivo, não é palavra atrativa. Posso pôr aqui? O que eu fiz? Próclise do auxiliar, ênclise do verbo que? Auxiliar. O verbo auxiliar está no futuro? Não. Então, eu nem pensei em usar o quê? Mesóclise, né? Mas tem algum impedimento para ênclise? A ênclise é proibida em dois casos. Particípio e futuro. É um dos dois? Não. Então, quer dizer que pode ou não? Pode. Aí, nessa hora, você já está cansado, o pessoal do online está quase dormindo, pensando assim, meu Deus, essa mulher não para de falar, eu tô com fome, eu tô com sono, eu não aguento mais. Aí ele olha para o quadro, abre o olho e fala assim, nossa, o governo se pode se... Não. Me ajuda. É um de cada vez. Eu só não quero escrever a mesma frase o quê? 4 vezes. Então, o governo se pode manifestar ou o governo pode se manifestar. Me ajuda aí, senão ele ainda pega e fala assim, gente, que estranho, nunca vi isso, se pode, se, né? Põe 50 palavras. É porque ele vai, vou pôr mais aqui. Aí tem aqui, ó, isso aqui é próclise, só que é próclise do verbo que? Principal. Vai estar solto entre os dois. O governo pode se manifestar. Tem algum impedimento? Início de frase, ponto e vírgula, vírgula, não. Não havendo impedimento, pode.
Isto é infinitivo. Posso pôr aqui? Sim ou não? Posso. É ênclise do verbo que? Principal. Então, neste caso, eu teria quantas possibilidades de colocação? 4. O governo se pode se com hífen, pode se manifestar e o governo pode o quê? Manifestar-se. As 4 estariam certas, beleza? Então, as todas são possíveis. Tem alguma novidade? Alguma regra diferente? Não. Só aplicamos as regras. Olha aqui. O governo, se não havia manifestado sobre o caso. Pode? Pode. Como é que chama isso? Apossínclise. Pode, porque tem um negócio que chama apossínclise. É porque a gente esquece. Mas não existe essa possibilidade aqui, ó. Chama apossínclise. Não é muito comum, mas existe. O governo não se havia manifestado. Pode. Como é que chama isso? Próclise. Inclusive, tá ótima. Flávia, posso pôr aqui? Aqui não. Por quê? Eu não tenho uma palavra atrativa? Isso é ênclise. Posso usar ênclise com palavra atrativa? Não. Então, você não pode. E solta entre os dois? Solta entre os dois, isso é caso de quê? Próclise. É próclise? É, então pode. Porque quando você tem palavra atrativa, você pode usar próclise. Então pode ser próclise do principal ou próclise do quê? Auxiliar, mas é próclise. Não é próclise do mesmo jeito? Então o governo não se havia ou o governo não havia se manifestado. Aliás, o que a gente mais gosta é esse, solto entre os dois. É o que você mais gosta. É, solto entre os dois. Porque solto, sem o hífen, você está indicando que é próclise do manifestado. Com hífen fica errado, porque é ênclise, tá vendo? Ênclise do verbo auxiliar. E aqui, pode? E nem é por causa da palavra atrativa. Aqui não pode é nunca, porque é particípio. Então, eu não posso usar ênclise com particípio. Ênclise, palavra atrativa. Pode, gente? Não. Então, aqui é proibido por isso. E não tem nada de diferente. É a mesma regra que você já viu. Então, nesta frase, eu teria quantas possibilidades de colocação? 3. O governo se não havia manifestado, o governo não se havia manifestado e o governo não havia se manifestado sem hífen. Beleza? Fiz essa daqui sem o não, porque muda um pouquinho, né? Só de você tirar o não já muda. Posso fazer assim? Posso. Próclise desse. Posso fazer assim, com hífen? Pode. Não tem o não mais, ó. Ênclise, próclise. Governo é como? Substantivo. Substantivo permite tanto próclise quanto ênclise. Certo? Certo. Posso fazer solto entre os dois? Posso. Vai ser o quê? Próclise. Só que próclise do verbo como? Principal. Posso. Posso fazer aqui? Não, por quê? Particípio. Ênclise com particípio está vetado. Isso aqui não pode. Então, nesta frase, eu teria 3 possibilidades de colocação. O governo se havia manifestado, havia-se com hífen ou o quê? Sem. Eu vi uma questão uma vez que eu falei assim, gente, quem é inteligente é. Dá vontade de você até beijar a pessoa que você fala assim, como que pensa num trem desse? Que eu nunca pensaria. Eu vi uma prova falando assim, ó, a supressão do hífen alteraria a posição do pronome. Fiquei 2 horas olhando e falei assim, não altera não, eu tirei o hífen, continuou no lugar. Alteraria sim. Se eu tirar o hífen, vira próclise do manifestado. Se eu puser o hífen, vira ênclise do havia. Olha como é que o povo é inteligente. Como é que eu não penso numa coisa dessa? Eu não penso, mas eu faço prova todo fim de semana. Então você pode ficar tranquilo que eu vou pegando a ideia dos outros. E até eu brinco, eu falo assim, eu não sou paga para pensar. Porque a minha ideia, às vezes, não converge com a das bancas. Eu tenho que olhar a da banca. Concorda comigo? Olha que questão mais inteligente. A supressão do hífen mudaria o pronome de lugar. Verdade. Olha aqui, ó. Com hífen, ele é ênclise. Se eu tirar o hífen, ele vira o quê? Próclise. E, tipo assim, eu sempre explico escrevendo isso bonitinho. Mas na hora que eu olhei a questão, eu falei assim, gente, que estranho. Não, não, não. Sim, muda sim. Não muda? Você não consegue entender. Então, acabamos.